Boa noite, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live das 20h20. Essa live tem esse nome mesmo acontecendo em outro horário. Por quê, Tati? Porque eu comecei a fazer lives às 20h20 e foi um grande marco profissional para mim. Eu gosto muito desses momentos de troca que a gente tem aqui. Então, eu carinhosamente batizei de live das 20h20, mesmo não acontecendo às 20h20 horas, porque terão edições especiais que acontecerão em outros horários, mas será sempre live das 20h20, então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos, sobre emoções, por que que a gente sente como sente, e vocês vão compreender por que que é tão importante a autoconsciência emocional. Vocês vão compreender como o jeito que a gente sente é o jeito que a gente vive. Então, se você não está tendo exatamente a vida que você quer, é porque você precisa fazer algum ajuste emocional e você vai compreender isso hoje. Bom, meu nome é Tati Lauk e a gente está aqui para conversar sobre tudo que é importante para que você alcance a vida que você deseja, uma vida plena e que você se conecte com quem você verdadeiramente é, um ser de poder e luz infinita. Bom, por que a gente sente como a gente sente? Observem os padrões que você tem em relação às suas emoções. Quais são as emoções, os sentimentos, aquelas sensações, inclusive físicas, que você tem com mais frequência? Você é uma pessoa mais tranquila, mais pacata? Você tem mais energia, uma pessoa otimista, animada? Tem bastante vitalidade? Você tem a natureza um pouquinho mais melancólica, um pouquinho mais, talvez, puxadinha para tristeza? E, gente, isso é natural, viu? Todas as emoções existem para serem sentidas e não tem problema nenhum em ter um padrão emocional. Esse padrão ele pode ser moldado, mas é importante que você identifique dentro da sua realidade, da sua vida, qual que é o seu padrão emocional. Eu vou dar o exemplo do meu padrão emocional para que vocês compreendam como é que isso funciona dentro da minha vida. Eu tenho um padrão extremamente ansioso. A ansiedade, ela se manifesta na minha vida desde muito cedo, desde antes mesmo de eu entender o que era ansiedade ou compreender que aqueles comportamentos que eu tinha era devido a um sentimento, a uma emoção, quando eu não tinha nem consciência. A minha mãe sempre me falou que desde quando eu tenho um aninho, 2 aninhos de idade, eu sou muito agitada, eu agito as minhas perninhas quando eu tô comendo, ou quando eu quero falar uma coisa, ou quando eu tô concentrada em algo. Então, o meu padrão é um padrão de ansiedade. Como que eu sinto, como eu sinto. Eu sempre senti a vida inteira com muita ansiedade. E eu quero que vocês compreendam o que é uma emoção. No caso, a gente está trabalhando aqui os padrões emocionais, os nossos padrões de sentir. Mas o que é uma emoção, afinal de contas? Meus amores, emoção é a sensação física que a gente tem. É um impulso incontrolável do nosso corpo que é produzido por um estímulo que pode ser interno ou externo. Por exemplo, a emoção é aquele desconforto que a gente sente, por exemplo, no estômago quando está nervosa, ou aquela falta de energia, aquele cansaço que a gente sente quando está triste, ou aquela euforia quando a gente está animado com alguma situação. Ou seja, eu tive um estímulo, eu recebi uma boa notícia, eu ouvi uma boa notícia e eu me senti feliz. Eu vi uma notícia no jornal, eu fiquei sabendo de alguma coisa ruim que aconteceu e eu senti uma contração assim no abdômen, no estômago. Essa é a emoção do medo, da tristeza, da ansiedade, da preocupação. Então compreenda o que é emoção. É o estímulo, é a sensação física. A emoção é o que liga a nossa cabeça ao nosso corpo, a nossa mente ao nosso corpo. A diferença entre emoção e sentimento é a racionalização. Como é que eu me sinto diante daquela emoção, daquele impulso químico que aconteceu dentro do meu corpo? Porque prestem atenção, as emoções a gente sente. Se você não sentiu, não é emoção. Uma alegria, uma tristeza, uma euforia, uma contração, muitas vezes uma dor de barriga, uma dor de cabeça.
Enfim, quando a gente sente é emoção. E o sentimento é como a gente reage a esse estímulo. Por exemplo, eu reajo com tristeza, eu reajo com medo, eu reajo com afeto, com preocupação. Enfim, emoção é o impulso químico que eu não consigo controlar, eu não consigo controlar minha emoção, eu não consigo não sentir. E o sentimento é aquilo que eu consigo disfarçar. Se eu estiver triste, por exemplo, por conta de algum estímulo externo, eu consigo disfarçar minha tristeza. Ou se eu fiquei feliz demais, mas não está numa situação favorável para eu demonstrar minha felicidade, eu consigo conter. Eu consigo conter os meus sentimentos, mas eu não consigo conter as minhas emoções. Tati, e por que é importante ter essa autoconsciência emocional? Por uma razão muito simples, meus amores. O nosso cérebro, ele é um cérebro emocional. E nós decidimos com a parte do nosso cérebro emocional. Como assim, Tati? Se você for procurar o significado etimológico da palavra emoção, significa mover. Nós nos movemos, nós agimos ou deixamos de agir por conta de alguma emoção. Então, se eu não tenho autoconsciência emocional, se eu não compreendo as minhas emoções, eu geralmente não tomo decisões assertivas ao longo da vida. E como é que foi que eu descobri isso, afinal de contas, e comecei a compreender, estudar, aplicar na minha própria vida e comecei a ensinar, a treinar pessoas para fazer o mesmo? Eu me enxerguei, né, no ano de 2018 completamente frustrada com todas as áreas da minha vida. Colecionava relacionamentos tóxicos e falidos, trabalhava 8 anos com uma profissão que eu não gostava, mas não era assim não gostar, não, era odiar. Eu tinha acabado de me separar, tinha um filho pequeno para cuidar, uma casa, e era completamente infeliz com a minha vida profissional, era infeliz com as escolhas que eu tinha feito, e eu parei para pensar, meu Deus, por que que eu ando tendo essas escolhas? Porque eu tenho tomado essas decisões que têm me levado para um lado oposto do que me faz feliz. Primeiro, eu não sabia nem o que me fazia feliz, né? E não sabia, não entendia por que que durante 30 anos eu estava caminhando para o lado completamente oposto de absolutamente tudo que me fazia feliz. Foi quando eu comecei os meus processos de autoconhecimento e comecei a conhecer a inteligência emocional. E compreendi que o meu padrão emocional era responsável pelas minhas decisões. Tanto, se eu não tinha qualidade em relação aos meus processos emocionais, eu também não tinha qualidade nas minhas decisões. Foi então que eu comecei o meu próprio processo e vi de uma forma muito rápida as coisas acontecendo na minha vida. Eu comecei a jogar com sabedoria o meu jogo subconsciente. Eu comecei a compreender os meus impulsos e a resistir sempre que era necessário, a insistir em alguma coisa quando não era necessário. Oi, Tati, sou sua fã desde a infância e você não sabe, meu Deus, muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada. Até porque, pelo que eu me lembro, na minha infância e na minha juventude, eu nem me achava tão inspiradora assim. Mas muito, muito, muito obrigada. Eu me sinto honrada. E comecei realmente a lapidar os meus processos. Como eu falei no início do nosso encontro, eu tenho um padrão extremamente ansioso. Então, o que acontecia? Eu sempre decidi no impulso, eu sempre fui extremamente reativa, eu sempre fui extremamente passional. Tinha um padrão de crenças em relação a várias áreas da minha vida que não permitiam realmente que eu me desenvolvesse, por exemplo, na área dos relacionamentos amorosos, na área do trabalho. Eu tinha diversos padrões mentais e emocionais que não me permitiam interpretar a vida e sentir de uma forma que eu caminhasse para aquilo que faz sentido para mim. Por que que é importante, afinal de contas, compreender as nossas emoções? Para começar a decidir certo. Ah, Tati, mas eu estou fazendo julgamento do que é certo e o que é errado. Meus amores, eu não estou dizendo que a forma com que eu interpreto a minha vida é a certa, de forma alguma. Mas o que eu digo? Que as decisões que eu estava tomando para minha vida estavam me deixando infelizes. Então, para mim, as decisões não estavam corretas e eu queria passar a decidir de forma correta. Então, entendendo exatamente o que estava me prejudicando, esse meu jeito impulsivo, esse meu jeito reativo, eu comecei a me conhecer, jogar com o meu subconsciente, usar estratégias para driblar
essa minha ansiedade, que sempre foi muito latente, sempre me levou para os caminhos mais tortuosos da vida, até começar esses processos de inteligência emocional, de autoconhecimento principalmente, porque não adianta nada eu lapidar as minhas emoções e não saber para onde eu estou indo, e não saber quais são os meus sonhos, os meus projetos de vida. Obrigada, Tainá. Saber quais são os meus projetos de vida, aonde eu quero chegar, afinal de contas. Então, para mim, foi realmente um processo muito profundo. E quando eu vi que a minha vida estava sendo transformada de uma forma muito rápida, quando eu comecei a entender a minha ansiedade, a minha impulsividade, usar estratégias práticas, realmente estratégias, ferramentas práticas para driblar, para integrar essa sombra, porque a ansiedade faz parte de mim. E vale a pena frisar aqui que todas as emoções existem para serem sentidas. Não existe decisões ruins, não existem emoções ruins e nem emoções boas. Elas são todas importantes dependendo da situação que a gente estiver vivendo. Por exemplo, se eu estiver numa rua escura, deserta, por exemplo, alguém parar de moto e apontar uma arma para mim, eu senti a emoção do medo e ativar o meu sistema de atacar ou fugir, é instinto de sobrevivência. Então, compreenda, eu senti tristeza, ansiedade, senti medo, senti repulsa, faz parte da vida. O que nós não podemos permitir é que esses sentimentos, essas emoções nos escravizem, nos façam refém, nos paralisem, porque emoções como a ansiedade e como a tristeza, elas paralisam as nossas ações. Prestem atenção quando vocês estão muito tristes porque vocês tiveram alguma perda, seja na vida pessoal, profissional. A tristeza, ela faz toda a energia do nosso corpo se esvair. Agora vocês pensem em pessoas que, por exemplo, enfrentam uma depressão, que é uma tristeza profunda. A quantidade de energia que falta para fazer as coisas mais simples do dia a dia. E eu tenho certeza absoluta que se a maior parte das pessoas conhecesse, aprendesse, praticasse a inteligência emocional e o autoconhecimento, nós não teríamos tantos casos de depressão no mundo. Porque nós não aprendemos isso que eu estou ensinando aqui para vocês nas escolas, nós não aprendemos a compreender as nossas emoções dentro das nossas casas. Os nossos pais, eles não sabem, eles também não aprenderam com os pais deles. Então, é muito delicado a gente querer que a maior parte dessas pessoas aí que estão caminhando para uma depressão, que estão caminhando para uma síndrome do pânico, que é uma ansiedade generalizada que faz você realmente sentir pânico e perder a razão. Eu conheço pessoas que têm depressão e outras que têm síndrome do pânico, e são situações tristes, horríveis, e são justamente nessas situações que a gente precisa de auxílio de um profissional da saúde. Muitas vezes a gente precisa se tratar, tomar ansiolítico, tomar depressivo, porque as emoções, elas chegaram num ponto que a gente não consegue mais controlar. Então, o que eu sugiro amorosamente? Que todas vocês que estão aqui comigo, que assistem os meus vídeos, que ouvem o que eu falo, que apreciam o meu conteúdo, espalhem essas mensagens para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse conteúdo vai ajudar muita gente a não entrar em momentos de crise. Porque a nossa sociedade, o inconsciente coletivo, ele leva a gente para esse caminho. Observem as grandes mídias, observem a televisão aberta, os grandes noticiários. Eles fomentam a tristeza e a ansiedade ou eles acalmam? Fomenta, meus amores, não por mal. Eles só estão cumprindo a função deles, mas tudo que existe no mundo e na sociedade fomenta sentimentos de tristeza, de medo, de ansiedade. E quando a gente não tem essa autoconsciência emocional, a gente acaba sucumbindo. A gente tem um padrão que a gente carrega e eu vou explicar para vocês por que que vocês sentem como vocês sentem. E muitas vezes a gente tem um padrão mais melancólico, mais ansioso, uma tendência. E a gente alimenta de forma inconsciente, porque assiste novela, porque assiste filme, porque ouve algumas músicas, porque assiste noticiário.
porque conversa e convive com diversas pessoas que não têm essa consciência e acabam alimentando esses sentimentos dentro da gente. É isso que acontece. E daí vem a depressão, daí vem a síndrome do pânico, e aí vem diversos males que a gente convive e sabe. Ok, Tati, agora que você está falando, eu fico pensando que eu realmente sou uma pessoa um pouco tristonha, que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, que eu vivo cansada, que eu me sinto indisposta, que eu me sinto sem energia, que eu começo as coisas e não termino, que eu fico super empolgada para começar uma dieta e não termino, que eu fico super empolgada para começar uma academia e não termino, que eu embarco num projeto profissional ao qual eu estava super apaixonada por aquela ideia e não consegui e não consegui executar, não consegui levar para frente esse projeto. Tudo isso é levado, tudo isso é provocado, tudo isso reage à forma com que você sente. E se você tem esse padrão, se você se sente mais assim do que feliz, temos um desafio. Temos que investigar esses processos emocionais e buscar estratégias para apaziguar todos esses efeitos na sua vida e sim, para que você consiga jogar com seu subconsciente, com essa vozinha que fala dentro da sua cabeça e você consiga, por exemplo, terminar as coisas que você começa, seguir em frente nos seus projetos profissionais, fazer uma organização financeira, elevar a sua autoestima, conseguir um relacionamento de alto valor, se realizar profissionalmente, enfim, tudo aquilo que para você, dentro da sua realidade, fizer sentido. Tem uma espectadora aqui da live que está perguntando se eu fiz direito. Eu fiz direito sim, fui advogada durante 8 anos, me dediquei ao direito durante 11 anos e era uma profissão, era uma carreira que não tinha absolutamente nada a ver comigo e, óbvio, não me culpo por ter seguido esse caminho, porque quando a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer para a vida toda, a nossa profissão, nós temos 16, 17 anos, o nosso cérebro ele não está nem maduro o suficiente para tomar boas decisões. O nosso cérebro ele só amadurece completamente com 24 anos. Então, é natural, a gente não se conhece, a gente não é maduro o suficiente e tomar decisões que não estão alinhadas com quem a gente é na essência faz parte do processo, não tem problema. E o mundo muda o tempo todo e a gente se redescobre o tempo todo e se precisar mudar de profissão a gente muda, se precisar mudar de estado civil a gente muda, se precisar mudar de cidade, de país a gente muda, não tem problema. Nós somos seres extremamente flexíveis. Tudo na gente é muito flexível, então não tem importância nenhuma o fato de eu ter me dedicado tantos anos a uma profissão que hoje não faz parte da minha vida em absolutamente nada. Mas não me arrependo também, porque graças a tudo que eu vivi, graças aos relacionamentos tóxicos que eu tive, graças a ter me tornado mãe muito jovem, graças a ter me casado e me separado muito cedo, graças a tudo isso, eu consegui compreender quem eu sou, eu consegui compreender os meus padrões emocionais e conseguir trabalhar para que eles funcionassem a meu favor. E em 3 anos eu construí uma vida que eu nunca imaginei que eu poderia. E é justamente nessa missão que eu venho trabalhando para a vida de quem me assiste, para a vida das pessoas que estão aqui no Instagram, que estão aqui no YouTube, que fazem os meus cursos, os meus treinamentos, que são meus coaches individuais. Eu falo para as minhas alunas que eu descobri a dinâmica da vida. E quando a gente descobre a dinâmica da vida e a nossa dinâmica, por mais reveses, por mais adversidades que a gente vive e passe, a vida se torna maravilhosa, se torna uma delícia de ser vivida. Inclusive, as nossas emoções são justamente aquilo que dita como será a nossa vida. Pensem comigo. O que é uma pessoa feliz, satisfeita? A Tati é uma pessoa que tem uma vida financeira tranquila, que tem um bom casamento, que tem filhos, que tem um trabalho que ela mesma escolheu e que ela gosta, que pode comprar o que quiser, que tem uma saúde boa, que os filhos estudam em boas escolas. Ok, meus amores, todas essas circunstâncias são bacanas mesmo. E se a pessoa tiver depressão? Vocês conhecem alguém que teoricamente tem tudo e tem depressão? Não adianta nada. Nós muitas vezes ficamos projetando a nossa felicidade, a qualidade da nossa vida no que a gente tem, no que está fora.
E não é no que está fora, é no que está dentro da gente. Se eu tiver todas essas coisas, se eu cumprir todos esses padrões sociais e não me sentir bem e não for feliz, tudo que eu tiver não vai servir para absolutamente nada. Então, não esqueçam essa frase. A qualidade da vida de vocês depende da qualidade das emoções de vocês. Muito pelo contrário, se você tiver muito menos, se você viver de um salário mínimo, se você for mãe solteira, se você tiver um trabalho que você não gosta, mas você busca fazer esse trabalho com amor, e você se sentir bem, se sentir feliz todos os dias e se sentir alinhada com quem você é, a felicidade está aí. Não está no dinheiro, não está no casamento, não está no seu status, está em você. E se você não se sente feliz, tudo que você tiver ou parecer vai ser insuficiente. Compreendam, a qualidade da vida de vocês vem da qualidade das emoções de vocês. Ok, Tati, mas por que a gente sente do jeito que a gente sente? Agora que você falou, eu percebo agora o meu padrão. Como é que eu me comporto emocionalmente na maior parte das vezes? Gente, o nosso padrão, os nossos hábitos de sentir, eles têm herança genética. A gente traz comportamentos dos nossos pais e ancestrais para a nossa vida. Observem as famílias de vocês. Eu vou dar um exemplo da minha. A minha família tem um padrão ansioso. As mulheres da minha família são extremamente ansiosas e agitadas. Eu sou bastante, mas a minha mãe e a minha avó conseguem ser ainda mais do que eu. Eu tenho também pessoas, amigos, que têm muitos casos de depressão na família. E eu estou falando de comportamentos emocionais, mas, gente, é uma gama gigantesca de comportamentos que são trazidos por herança genética. Alguns traumas, alguns medos que vão formando conexões neurais na nossa cabecinha quando a gente está dentro do útero da nossa mãe. Nós sim viemos com uma programação genética em hábitos de pensar, de sentir, de agir, nós trazemos sim essa herança. Mas vale a pena frisar aqui para vocês que nós não somos reféns. Se a gente juntar o nosso DNA com as experiências que a gente viveu na vida, porque isso influencia no nosso padrão de sentir, no nosso padrão emocional. Se a gente juntar com a forma com que a gente foi criado, com a sociedade onde a gente está inserido, os nossos padrões sociais, as experiências que a gente viveu, os traumas que a gente viveu, a escola que a gente estudou, os amigos que a gente teve. Se a gente levar em consideração todos esses fatores, não dá nem 50% realmente do que pode ser feito na nossa vida. Cerca de 60% dos nossos comportamentos, os comportamentos de agir, de pensar e de sentir, dependem do que a gente escolhe ser, do que a gente escolhe fazer. Ok, Tati. Mas como é que funcionam as emoções para que eu entenda como é que eu formei esse padrão? Meus amores, compreendam. Como eu falei no início da nossa conversa, as nossas emoções são impulsos químicos do nosso corpo que respondem a um estímulo. Então, as nossas emoções, os nossos padrões emocionais, eles correspondem ao nosso padrão mental. O que acontece? A gente vivencia fatos da vida, acontecimentos, coisas que acontecem, inclusive, meus amores, com todo mundo. A gente tem mania de pensar que só a gente tomou chifre, que só os nossos pais não foram carinhosos, que só a gente que sofreu bullying na escola. Mas compreendam, as experiências que a gente vive são as mesmas experiências que a maior parte das pessoas também viveram. Então, por mais que nós busquemos nos vitimizar, é somente a interpretação que a gente está dando para aqueles fatos que está determinando o quanto aquilo vai ser importante. Compreendam, a vida é neutra, os acontecimentos são neutros. Quem interpreta é o nosso padrão mental. O nosso padrão mental, assim como o nosso padrão emocional, tem diversos fatores que colaboram para a formação desse padrão mental. E, gente, o nosso padrão mental é uma apreciação cognitiva da realidade. Cognitiva, eu estou falando de cérebro, de conexões neurais. Eu tenho o hábito de pensar que coisas que eu acredito, que eu já ouvi, que eu vivenciei, que eu validei durante a minha vida, e eu vou formando caminhos neurais, como se que o nosso cérebro ele busca eficiência.
E nessa eficiência, ele automatiza comportamentos. Prestem atenção quando vocês estão indo para o trabalho pelo caminho que vocês sempre vão. Vocês não precisam pensar, é um comportamento automatizado. Quando vocês estão num relacionamento ruim, mas que vocês vivem com aquela pessoa há 10 anos. Por mais que o relacionamento esteja ruim, aquele padrão de comportamento já está cristalizado. Você está acostumada àquela realidade. E então, o que acontece? Você tem dificuldade de sair daquela situação. Por isso que mudar é tão complicado, porque a gente forma essas conexões neurais, o nosso cérebro automatiza esses comportamentos e a gente passa a gastar menos energia. Isso acontece desde o caminho que a gente vai para o trabalho até a nossa mentalidade, o jeito que a gente interpreta a vida. Aquela história, meus amores, literalmente do copo meio cheio e do copo meio vazio. A gente pensa que é bobeira, que é conversa de gente good vibes, sei lá, de gente positiva e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, gente, é a pura realidade. A vida é neutra. Quem diz que ela é uma tragédia, uma novela mexicana ou uma experiência incrível e maravilhosa são as lentes que a gente usa para interpretar. São os nossos padrões mentais e as nossas crenças. A gente interpreta a vida, interpreta os fatos, os acontecimentos, o nosso corpo reage a essa interpretação, daí vem as nossas emoções e delas os nossos sentimentos. Levando em consideração as nossas emoções, lembrem-se da etimologia da palavra mover, emoção, moção é mover. As nossas emoções, elas nos movimentam, elas nos fazem decidir se a gente vai fazer alguma coisa ou não fazer. Então, o que acontece? A nossa emoção reage ao nosso pensamento, que interpreta a realidade. Baseado na nossa emoção, no que a gente sente, a gente decide, a gente age e do jeito que a gente age, a gente cocria a nossa realidade, tem os nossos resultados. Não existe, meus amores, resultado sem ação. Se nós ficamos na inércia, nós ficamos à mercê da sorte e à mercê da vida. Mas a gente não pode reclamar da nossa sorte. A gente só pode reclamar quando a gente executa e de alguma forma nós não estamos sendo presenteados pelo nosso esforço. Mas eu acredito que se você insistir, você alcança aquilo que você quer. Mas, enfim, as nossas emoções, elas respondem aos nossos pensamentos, elas são responsáveis pelos nossos processos decisórios, as nossas ações e os nossos resultados. E eu quero que vocês pensem junto comigo, meus amores, que tudo nessa vida é decisão. Assim como tudo é emoção, tudo é decisão. Nós acordamos, primeiro nós decidimos a hora que a gente vai acordar e bota o alarme no celular. Decisão que a gente tomou no dia anterior. Acordamos naquela hora. O que nós vamos tomar café? Decisão. O que nós vamos vestir? Decisão. O caminho que a gente vai para o trabalho? Decisão. A pessoa que a gente vai casar? Decisão. Se terei filhos ou não? Decisão. O nome do meu filho? Decisão. Se eu, enfim, quando eu estou na escola, se eu vou fazer inglês, espanhol, é decisão. Absolutamente tudo na nossa vida é decisão. E o resultado da nossa vida é o resultado das nossas decisões. E o que acontece? Se eu não tenho os meus processos emocionais lapidados, os meus processos decisórios se tornam ineficientes. E se meus processos decisórios se tornam ineficientes, a minha vida não caminha para o caminho que eu gostaria que ela caminhasse. Ok, Tati, eu compreendi exatamente porque eu sinto como eu sinto. Eu sinto como eu sinto por conta da minha família, eu sinto como eu sinto por conta da criação que eu tive, da cidade, da sociedade onde eu moro, como eu uso meu tempo, alimenta o meu padrão emocional, os meus traumas da infância, o bullying da escola, o chifre dos namorados e das namoradas, tudo isso vai construindo os nossos padrões emocionais e interferindo nas decisões que a gente toma nas nossas vidas. Tati, eu venho alimentando isso durante 20, 30, 40 anos. Menina, tem como mudar? Meus amores, o nosso organismo, o nosso cérebro, o universo e o cosmos é uma máquina tão perfeita que ele nos presenteou com um dom, com uma dádiva que se chama plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. O que isso quer dizer, Tati, afinal de contas? Que nós podemos, a qualquer tempo,
a qualquer momento, enquanto estivermos vivos, mudar os nossos hábitos e, com isso, construir novas conexões neurais, desenvolver habilidades, desenvolver talentos, competências, capacidades. E a inteligência emocional, a autoconsciência emocional, nada mais é, meus amores, que uma habilidade. Inclusive, a habilidade de todas as habilidades. Porque se você desenvolve inteligência emocional, você começa a compreender como você funciona. E a partir do momento que você entende como você, a sua mente e as suas emoções funcionam, você não se sabota mais. Você se torna uma pessoa mais disciplinada, mais determinada. E quando a gente é disciplinado, determinado, constante e está se movendo em direção ao que a gente quer, nós somos imparáveis, nós somos imbatíveis. Eu falo isso pela minha própria experiência, porque eu construí um verdadeiro império, e quando eu falo é um império particular, meus amores, porque para mim as coisas que eu conquistei, a minha independência emocional, a minha independência financeira, consegui criar o meu filho de uma forma equilibrada emocionalmente, porque eu não era assim. Tudo isso para mim é um grande troféu. E eu consegui tudo isso muito rápido, por conta da inteligência emocional, de compreender como eu funciono e usar as minhas emoções ao meu favor. Compreender que eu sou uma pessoa ansiosa, buscar estratégias para driblar essa ansiedade, pegar essa agitação que é minha e usar a meu favor. Eu fico acordada até tarde trabalhando, porque eu pego essa minha agitação natural e canalizo no meu trabalho. É por isso que eu consigo produzir muito. É importante a gente entender como a gente sente, porque sentimento, emoção é energia. E quando a gente canaliza a energia nos lugares certos, a nossa vida flui. E é isso que eu quero que aconteça na vida de vocês. É isso que eu trabalho dentro dos meus programas de inteligência emocional, dentro dos meus treinamentos de inteligência emocional e de autoconhecimento. E eu vejo, ninguém me contou, eu não li nos livros, eu vejo a vida das pessoas acontecendo quando elas começam a compreender quem elas são, como elas funcionam e usam isso a seu favor. Ok, Tati. Como é que eu faço para mudar? Primeiro, meus amores, eu vou pedir para que vocês busquem a autoconsciência, que vocês comecem a se observar, observar a forma com que vocês sentem. Analisem os padrões de decisão que vocês tomaram durante as vidas de vocês. Qual é o tipo de relacionamento que vocês geralmente vivem? Porque a gente tem um padrão de se relacionar. Como é que é o meu padrão de comportamento no trabalho? Como é que é o meu padrão de comportamento dentro da minha casa, da minha família? Como é o meu padrão de comportamento no momento que eu resolvo desenvolver uma habilidade, por exemplo, perder peso, ou fazer uma organização financeira, ou tocar um projeto profissional que eu tenho vontade? Como é que é o meu padrão de comportamento em relação a isso? Vocês têm que ter essa compreensão, identificar esse padrão. Como é que você se sente na maior parte do tempo? A autoconsciência é tudo. Quando vocês enxergam um fato, um acontecimento, como por exemplo a pandemia, como é que vocês interpretam a pandemia? Como é que vocês interpretam o ano de 2020? Uma tragédia, o fim dos tempos, o apocalipse, ou um ano de grandes aprendizados, grandes dores e grandes oportunidades? Tudo depende do jeito que a gente interpreta a realidade, e se a gente quiser mudar os nossos resultados e a nossa vida, a gente precisa entender como é que a gente interpreta essa realidade, porque a nossa vida é um reflexo da nossa interpretação. E as nossas emoções são um reflexo também da nossa interpretação. Está tudo 100% ligado. A vida, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas decisões, as nossas ações e os nossos resultados. Tati, como é que eu faço para mudar ou para integrar, para harmonizar esse meu padrão emocional? Meus amores, autoconsciência, busquem regulação, controle emocional. Se vocês são explosivas, comecem a observar os gatilhos que fazem você explodir. Evite esses gatilhos. Se você percebe que de manhã você fica triste, melancólica, preguiçosa, busca um horário de acordar, levantar e começar o dia que te traga mais alegria, mais ânimo. Se quando você assiste novela, noticiários, aquilo te deixa ansiosa, triste, evite esses estímulos. Você precisa se entender
para começar a evitar aquilo que te faz mal, que fomenta um padrão emocional que te prejudica, que te intoxica. Gente, olha que honra, minha irmã maravilhosa aqui na live com a gente, ela nunca me prestigia. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. Ótimo, descobrir como eu me sinto, descobrir quais são os meus padrões, como é que eu posso fazer para amenizar? Eu vou dar um exemplo para pessoas que têm um padrão emocional ansioso, como é o meu padrão emocional. Meditação é uma excelente estratégia para acalmar a mente, tanto a mente ansiosa quanto a mente melancólica. Meditação não tem contraindicação. Prática de mindfulness, uma rotina equilibrada, um tempo muito bem organizado, porque não tem absolutamente nada que frustre a gente mais pessoalmente e profissionalmente do que a procrastinação. E o jeito que a gente procrastina, que a gente empurra as coisas e a nossa vida com a barriga tem a ver também com o nosso padrão emocional. Então, se você procrastina, comece a observar os seus hábitos emocionais, porque a falta de organização do seu tempo tem a ver com as suas emoções. Não se esqueçam, as nossas decisões estão 100% ligadas às nossas emoções. E se eu decido empurrar alguma coisa com a barriga, é o meu lado emocional que está trabalhando a meu desfavor. Porque se eu empurro alguma coisa que eu tenho que fazer com a barriga, eu deixo de fazer alguma coisa importante e adio um resultado que seria importante para a minha vida pessoal ou profissional. Então, descubram, investiguem, regulem, busquem controlar, na medida do possível, controlar os estímulos e os gatilhos que levam vocês para um caminho mais melancólico, para um caminho mais ansioso, e busquem estratégias no dia a dia de vocês que acalmem esses sentimentos. Essa sensação de bem-estar, de autoestima, de empoderamento é produzida por diversos componentes químicos do nosso corpo, como a serotonina, a endorfina, a dopamina, e todos esses hormônios e neurotransmissores, eles podem ser estimulados por uma alimentação saudável, prática de esporte, sono em dia, e muitas vezes a gente acha que isso é besteira, que isso é balela, e a gente tá triste, tá borocochô, muitas vezes porque se alimenta mal, porque tem uma rotina muito estressante, porque não se exercita, não se movimenta, porque começou a procrastinar demais e validar a sua falta de valor. Poxa, eu sou assim mesmo, eu sou um preguiçoso, eu sou um fracassado, e começa a se vitimizar e começa a fazer menos ainda para validar esse comportamento vitimista, e daí você alimenta aquele padrão de ansiedade e tristeza que você já tem. Então chega, é escolha sua. As nossas emoções, elas podem ser reguladas. Nós temos consciência. Nós não somos as nossas emoções. Nós somos quem as sente, quem a observa. Nós somos consciência. É algo além do corpo físico. Pode ser observado, pode ser regulado, pode ser direcionado para um caminho que tenha mais alinhamento com quem a gente é. Mas a gente tem que querer. E se nós não quisermos ter mais qualidade de vida, lapidando os nossos processos emocionais, absolutamente ninguém pode fazer nada pela gente. Você não é refém do seu padrão emocional. Hoje você sabe por que você sente do jeito que você sente. E você sabe também que só cabe a você mudar esses comportamentos com disciplina, com constância, com determinação, para que você crie sim novas conexões neurais e comece a interpretar a realidade e sentir de uma forma diferente. E comece a decidir de uma forma diferente. E comece a agir e ter resultados diferentes na sua vida. Então, invistam em inteligência emocional, invistam em autoconsciência e, principalmente, invistam em autoconhecimento, porque não adianta nada começar a usar as emoções ao seu favor se você não sabe quem você é e nem para onde você está indo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham internalizado a minha mensagem. Quem chegou aí no finalzinho da live, por favor, ela vai ficar salva, assistam, porque é um conteúdo muito rico. Se vocês assistirem, começarem essa investigação e essas mudanças hoje, muito rápido, gente, eu falo muito rápido, com determinação, com disciplina, com comprometimento, rapidamente você começa a sentir essas mudanças dentro do seu corpo físico, dentro do seu campo energético, e na manifestação de uma nova realidade na sua vida. Eu não estou falando isso porque eu acho que você é especial, você é diferente, você
foda, você é forte. Não, não é só você, é todo mundo. É um talento, é uma capacidade de nós, seres humanos. Qualquer pessoa que fizer essa jornada, que fizer esse caminho estruturado do jeitinho que eu estou passando aqui, muda a vida e muda muito rápido. Eu mudei a minha muito rápido. As minhas alunas mudam a vida delas muito rápido. Tem diversos depoimentos, entrevistas de histórias reais delas, de medo, de ansiedade, de ganho e perda de peso, de relacionamentos, de padrão de relacionamento tóxico, tem de tudo. Entre no meu canal no YouTube ou na minha página do Facebook e procure lá histórias reais. Vocês vão compreender que essas mudanças que eu digo que são possíveis muito rápido, elas de fato são possíveis. E quando você começa a implementar isso na sua vida, você pensa assim, meu Deus do céu, por que que eu não comecei a viver plenamente antes, na minha plena capacidade, na plenitude do que essa experiência aqui na Terra tem a oferecer? Quando a gente começa a compreender a dinâmica da vida, viver se torna uma delícia. E não se esqueçam do mais importante: a qualidade nas nossas emoções determina a qualidade das nossas vidas. Eu espero que esse conteúdo tenha tido relevância para vocês. Se teve relevância, curte, compartilha com quem precisa entender, precisa trabalhar os padrões emocionais, precisa mudar, precisa experimentar mais a vida. Compartilha, tá bom? Esse conteúdo. E um beijo no coração de vocês e até a próxima live das 20h20.